Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo venha estar conosco. Glória a Deus, que Deus seja louvado. Aqui fica a minha gratidão a todos vocês, meus amados, que faz parte do meu trabalho. Eu aqui quero compartilhar uma reflexão essa semana, uma semana que nós relembramos o sofrimento de Cristo, o que Ele fez por cada um de nós, aquela morte de cruz, essa morte que nos trouxe redenção, essa morte que nos trouxe salvação. Eu aqui queria fazer uma leitura que se encontra no Evangelista São João, capítulo 3, do verso 16 em diante. Estou em João, capítulo 3, e o verso 16 em diante, que vai nos falar assim a palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Amor maior do que o amor de Deus para com o ser humano não existe. Ele provou tudo o que ele tinha de melhor, ele deu para nos resgatar do pecado, para que nós tivéssemos salvação. Deus fez tudo isso. Se nós lemos Isaías capítulo 53, nós vamos ter um relato maravilhoso do que Deus foi capaz. Se nós lermos Salmo 22, a gente vai ver o sofrimento de Cristo. Uma profecia tantos anos atrás estava se cumprindo na morte de Cristo, quando Jesus foi para aquela cruz. Jesus morreu naquela cruz não para mostrar os judeus, para mostrar os fariseus, para mostrar os publicanos, não. Ele morreu ali porque ele teria que morrer e ressuscitar para que nós pudéssemos alcançar a salvação. E Jesus ali naquele dia, numa sexta-feira, ele bradou, ele disse: Pai, consumado está. E ali ele morreu, para que eu tivesse vida, para que você tivesse vida. Todo o sofrimento de Jesus que ele passou foi por minha causa, foi por tua causa. Ele fez tudo aquilo para resgatar o homem da mão do inimigo. O inimigo estava se apossando de tudo que Deus criou. Ainda hoje o inimigo tenta derrotar a criação de Deus. Mas o inimigo não pode com Deus, porque o próprio Deus foi que criou esse anjo, que era um anjo que estava acima de todos os anjos. Mas ele se rebelou. Ele foi invejoso, queria estar acima de Deus. Por isso ele foi expulso do céu. E hoje ele está tentando destruir a criação de Deus, o que Deus criou o homem, para que tivesse uma comunhão com ele. Mas o homem se distanciou de Deus pelos seus delitos, pelos seus pecados. E Deus fez de tudo, desde lá de Adão até o dia de hoje, até a chegada de Jesus. Deus levantou tantos profetas para alertar o povo, principalmente o povo de Israel, que ali foi manifestada a glória de Deus. Mas o povo não deram crédito à palavra de Deus. E Deus fez de tudo para que o homem se reconciliasse com ele. Deus usou até o último profeta, que foi lá Malaquias. Diz a palavra de Deus que Deus não manifestou mais profeta. Passou-se 400 anos, o silêncio de Deus. Mas aí veio João Batista preparar o caminho, anunciar, batizar. E aí veio Jesus. Jesus veio anunciar o reino de Deus. Deus agora
prepara um caminho que Jesus, essa graça redentora manifestada através de Jesus, para que o homem possa se reconciliar com Ele, para que o homem venha ser religado novamente com Ele. Mas só Jesus é a aliança, é a nova aliança que religa o homem com Deus. Jesus agora passa tudo aquilo, toda aquela humilhação, todo aquele sofrimento que Jesus passou. Foi açoitado com várias chicotadas. Chicote era que tinha osso de carneiro, perfurava a sua pele. Outro tinha chumbo nas pontas do chicote e rasgava as suas carnes, perfurava mais profundo do que o osso do carneiro. E não bastasse isso, meu amado, não bastasse tudo isso, eles ainda fizeram uma coroa de espinho, colocaram na cabeça de Jesus e perfurava ali o casco da cabeça de Jesus e o sangue escorria pela sua face. Ele foi açoitado, obrigado Jesus a carregar uma cruz de madeira, uma cruz pesada, que ele já não tinha mais força para carregar tudo aquilo. E ele foi arrastado até aquele monte Caveira, o Gólgota. Foi ali crucificado como um malfeitor. Mas ele não era um malfeitor, ele era justo. Era o Santo de Deus, o Messias, o ungido, aquele que estava sendo aguardado. Aleluia! Ele agora vai ser humilhado, vai ser cuspido, pregado ali. Uns vão dizer: tu és Deus, tu és o Filho de Deus, salva a ti e a nós também. Vocês lembram daqueles dois ladrões? Um fica ali falando coisas que não deveria falar, mas o outro se arrependeu e falou: Jesus, lembra de mim quando estiver no teu reino. E Jesus olhou para aquele homem e falou: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Jesus, ele veio resgatar o homem da maldição do pecado. Não importa o que tu fizeste, olha para Jesus na cruz. Ele morreu naquela cruz, morte que não era para ele. Essa morte de cruz, ela nos trouxe um benefício, mas ele teria que morrer. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou e cumpriu toda a Escritura, para que eu tivesse acesso a Deus, para que você tivesse acesso a Deus. Ele agora está assentado à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E você só tem vida eterna se você estiver em Jesus. Você só pode ser salvo se você confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Porque lá em João 14, verso 6, ele vai dizer, o próprio Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Oh, glória a Deus! Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Você não pode ter outro caminho a não ser Jesus. Jesus é o caminho verdadeiro que te conduz à salvação. Ele morreu naquela cruz, mas a morte não teve poder sobre o meu Senhor e Salvador Jesus. Ele venceu a morte, ele venceu a morte, para que você também pudesse vencer essa morte física. Porque aquele que está com Jesus, aquele que tem Jesus, aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele passou dessa morte para a vida eterna. Oh, glória a Deus! Mas aquele que não tiver Jesus, ele vai passar dessa morte para a morte eterna. Para a morte eterna. Mas aquele que tem o Senhor Jesus, ele vai passar da morte para a vida eterna. Ele morreu, mas a morte não teve poder sobre ele, porque o terceiro dia ele ressuscitou. E se você estiver nele, você vai ressuscitar. E você vai passar da morte para a vida eterna. O nosso Senhor Jesus passou por toda aquela humilhação.
mas ele foi vitorioso na sua ressurreição. E nós somos vitoriosos na ressurreição de Cristo, no sofrimento de Cristo, porque o sofrimento de Cristo foi que veio a ressurreição. Ele morreu, ele teria que morrer, já estava profetizado. Jesus morreria, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria, para que eu tivesse vida e vida em abundância. Ele derramou seu sangue todo ali, precioso, derramou a sua última gota de sangue. É tanto que um dos soldados romanos perfuraram com uma lança, escorreu água e sangue. Mas o nosso Senhor Jesus, ele venceu a morte. O inferno não tem poder sobre o Senhor Deus Jesus. Não tem, porque ele venceu a morte. E ele é o Deus Todo-Poderoso, todo o poder nos céus e na terra foi dado a ele. Para que você, meu amado, entenda que Deus te ama, que Deus me ama. Que nós possamos refletir, principalmente nessa semana, onde todo o cristianismo comemora a morte de Cristo. Mas no domingo, eles comemoram a ressurreição de Cristo, um Cristo vitorioso, um Cristo que não está pendurado no amuleto, um Cristo que não é vencido, mas é um Cristo vitorioso, um Jesus que morreu naquela cruz para mostrar que ele tem poder de ressuscitar, que ele tem poder de não abrir a sua boca para pecar, porque ele é santo. Jesus não pecou porque ele é santo do santo. Jesus não pecou, não abriu a sua boca para pecar através de todas, apesar, ou melhor falando, de todas as tentações que ele sofreu. Porque ele, sendo homem aqui na terra, ele estava como homem, ele veio como homem, mas ele era Deus. E Deus não peca. Deus é santo. Deus é imutável. Deus é santo do santo. E Jesus, sendo Deus, ele não poderia abrir a sua boca para pecar. Porque se ele fizesse isso, ele deixava de ser Deus. E Deus jamais deixará de existir. Queira você que não, Deus é Deus e ele está acima de todas as coisas. Ele te ama, ele me ama, por isso ele passou por tudo aquilo. Glória a Deus. Há mais de 2000 anos, Jesus morreu ali, porque está com mais de 2000 anos que Jesus morreu. E ele venceu a morte, para provar para mim e para você que ele tem todo o poder. E eu termino essa reflexão, fazendo a mesma leitura que eu fiz no início. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Que você possa refletir nessa reflexão, nessa semana, aonde o cristianismo comemora a morte de Cristo na sexta-feira, mas no domingo ele comemora a ressurreição. O Cristo vivo, o Cristo que peleja por mim e peleja por ti, porque ele te ama de uma tal forma que não tem explicação. Porque Deus me amou de tal maneira, porque Deus te amou de tal maneira, que ele deu o seu único Filho, unigênito, para aquele que todo nele crê, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Oh, glória a Deus, vida eterna, vida eterna. Você vai passar dessa morte física para a vida eterna. Mas se você não tiver, você vai passar dessa morte para outra morte eterna. Reflita bem nessa reflexão. Que Deus venha te abençoar, que Deus venha te guardar, que Deus venha te fortalecer, que Deus venha fazer você reconhecer que você precisa estar no caminho que é Jesus, estar na verdade que é Jesus.
está nessa vida que é Jesus. Aqui fica o meu agradecimento ao meu Deus por eu ter o privilégio de ser um anunciante das suas boas. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Amém.